E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UEMG do ano de 2018 que fala pra gente o seguinte: assinale a alternativa que apresenta fenômenos que poderiam estar associados às seguintes ilustrações. E nessa ilustração aqui a gente tem dois corpos, tá? E esses corpos, ao redor deles, mostram frentes de onda, ok? Essa representação que a gente tem aqui nesse desenho é a representação mais comum de uma frente de onda, principalmente se ela está sendo vista de cima, ok? E como essas frentes de onda elas apresentam uma variação na distância entre si, ó, tá vendo que os pedacinhos estão mudando de comprimento, a distância entre os pedacinhos das ondas estão mudando, isso indica que esse carinha aqui está em movimento. Porque ele está em movimento, fazendo com que as fontes de onda que ele gere aqui fiquem mais próximas, e quando ele vai se afastando das outras fontes de onda que ele já emitiu, o espacinho vai ficando separado. A gente precisa analisar o fenômeno que fala sobre isso, né, que mostra essa condição de ter um corpo em movimento e justamente uma diferença nas frentes de onda. A primeira opção fala o seguinte: ressonância magnética e oscilações forçadas. Oscilação forçada. Gente, oscilação forçada é quando eu pego e dou um tapinha nesse bloco aqui, fazendo com que ele continue oscilando, ou eu inicio a oscilação dele, ok? Isso é oscilação forçada. E aí a posição desse gráfico com o passar do tempo, dependendo de como seja a oscilação forçada, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Esse bloquinho vai ficar indo e voltando, indo e voltando. A ressonância magnética é quando uma pessoa fica imersa dentro de um campo magnético, ok? E esse campo magnético ele sofre algumas variações na sua intensidade e fazendo com que ele fique oscilando, né, de valor. Isso vai fazer com que exista ondas eletromagnéticas sendo atingidas nessa pessoa. E essa pessoa, dependendo da frequência das ondas eletromagnéticas que estão chegando no corpo da pessoa, os átomos de hidrogênio vão entrar em ressonância. Isso significa que a frequência de vibração dos átomos de hidrogênio, elas vão coincidir com as frequências da onda dessa pessoa que está dentro da ressonância magnética. E aí, esses átomos de hidrogênio, eles vão ganhar mais energia. Se eles vão ganhar mais energia, eles vão ficar excitados, vão oscilar mais e vão emitir um sinal de radiofrequência. E esse sinal é captado pelo aparelho. Não tem muita relação essas duas coisas com a imagem, ok? Aqui a gente precisaria de um corpo em movimento. Então, ressonância não é o fenômeno que a gente está procurando. Logo, a gente pode excluir a letra A. O efeito Casimir. O efeito Casimir, ele mostra que quando você tem duas placas descarregadas, quando elas estão em uma distância muito pequena uma das outras, percebe-se que por causa das forças de interação molecular, as forças de Van der Waals, vai existir uma força de atração entre essas placas. E essa força de atração é o que sugere o tal efeito Casimir. Também não tem muita relação com o que a gente está procurando, né? A gente não está falando de placa elétrica, não está falando de aproximação, força de atração, nem nada do gênero. Então, o efeito Casimir a gente já pode descartar um pouquinho. E o ultrassom, ele pode ser duas coisas. Pode ser uma onda sonora com muita frequência, né? Justamente, ou pode ser o aparelho, né, de ultrassonografia, que ele vai funcionar através da reflexão sonora. Significa dizer que você envia uma onda de som com uma frequência muito alta, ela bate em um obstáculo, geralmente é feito em exames para se ver o bebê. Então ele vai aqui, sei lá, bate no bebê e volta.
E aí isso faz a geração e captação de imagens. E esse fenômeno aqui é reflexão. A gente também não está muito interessado em reflexão de ondas. A gente precisa procurar um corpo que esteja se movimentando. Logo, efeito Casimir e ultrassom também não são a opção correta. Efeito Doppler e desvio para o vermelho. E aí ele coloca Big Bang. Vamos lá. O efeito Doppler, gente, é um fenômeno que ele vai surgir com o seguinte. Você tem uma fonte sonora e um observador aqui, né? Aqui tem o som e aqui tem o observador. A fonte sonora ou o observador precisam estar se movimentando. Um dos dois ou os dois podem estar se movimentando. E aí, dependendo de como seja esse movimento, esse observador vai escutar uma frequência, a frequência observada pelo observador da fonte vai ser diferente da frequência original dessa fonte. E isso acontece justamente porque essa fonte sonora vai estar em movimento. E justamente essa mudança na percepção da frequência é conhecida como efeito Doppler. Lá no desenho, a gente vai ter isso aqui como uma representação. A fonte sonora está em movimento, fazendo com que as frentes de onda mais na direção do seu movimento, né, fiquem mais juntas, e quando ela vai se afastando, as frentes de onda vão ficando mais distantes uma das outras. Quanto mais rápido essa fonte sonora vai, mais juntas, né, essas frentes de ondas vão estar, até o momento que, dependendo de como seja, que essa fonte ultrapassa a velocidade da onda. E aí a gente teria um caso de assim, mais ou menos. As fontes sonoras vão ficando para trás. Mas não é o caso. Então, esses dois desenhos aí mostram o efeito Doppler e fenômenos associados à mudança no comprimento de onda e frequência. O desvio para o vermelho é também uma forma de efeito Doppler, digamos assim, mas para ondas eletromagnéticas. Isso vai acontecer quando eu tenho uma fonte luminosa no espaço, uma fonte luminosa, e a gente vai ter um observador, que nesse caso é a gente na Terra. E devido ao movimento relativo da Terra com essa fonte luminosa, que pode ser uma estrela, a gente vai ter uma mudança na percepção da frequência. E quando você muda a frequência de uma onda eletromagnética, você está alterando o tipo de onda que você está recebendo. Então, se for luz, se a gente estiver recebendo luz, dependendo de como a frequência muda, ela pode ser mais azulada ou mais avermelhada. Isso vai indicar para a gente alguns resultados. Nesse caso, o desvio para o vermelho, ele vai estar indicando um afastamento da fonte luminosa em relação à Terra. Beleza? Já se fosse um desvio para o azul, que ele não comenta aqui, também estaria associado a um efeito Doppler, né? Mas indicaria uma aproximação da fonte luminosa em relação ao observador, que nesse caso vai ser a Terra. Então, essa opção ela está correta. E por fim, ressonância acústica. Ressonância acústica, gente, é quando a gente emite uma onda sonora para um determinado sistema e a gente amplifica o som. A gente já viu que ressonância não é um fenômeno que a gente está procurando, né? Então, não vai ser muito ressonância acústica. E interferência destrutiva é quando você tem ondas de frequências parecidas em discordância de fase. E isso vai fazer com que as amplitudes delas se reduzam. E isso não vai estar muito associado, nesse caso, ao tal efeito Doppler, e é essa imagem que a gente está procurando. Logo, a resposta que a gente quer vai ser a letra C. E a gente vai ficando por aqui. Eu desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!